Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando, em Goiás, 6h45 da manhã do dia 9 de fevereiro. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, já vamos chegar na voadora porque hoje nem tem como enrolar. Ontem, 8 de fevereiro, a história foi escrita. A entrevista do Tucker Carlson, mais até do que se esperava, produziu efeitos tectônicos. A entrevista foi tão avassaladora que ele, o repórter, deu entrevistas após fazer a entrevista. Quer dizer, foi um evento que não dá para ignorar. Simplesmente não dá. E eu tenho que falar uma série de coisas sobre isso, antes de falar sobre o conteúdo da entrevista. Primeiro, por que essa entrevista foi tão avassaladora? Tem tudo a ver, e ontem mesmo, na livezinha que a gente fez, eu falei sobre isso. Tem tudo a ver com a relação promíscua, indecente e asquerosa que existe entre governos ocidentais e imprensa. Ontem até publiquei um textozinho sobre o fim do quarto poder, né? Porque a imprensa é interessante. Eu gosto da ideia de quarto poder, porque quarto poder foi vendido como uma coisa positiva, né? Você teria o poder legislativo, executivo, judiciário, e um quarto poder para fiscalizar os três. Mas parem para pensar no que significa. O primeiro, é um poder não eleito. Ninguém elegeu a imprensa. Esse é o ponto mais importante. É um poder não eleito, tipo o judiciário no Brasil. Só que diferente do judiciário brasileiro, com todas as falhas de um modelo horroroso, ridículo, que só o Brasil e mais uma meia dúzia de países atrasados usa, que é concurso público, isso é ridículo. Mas ainda assim, em teoria, quase todos os cidadãos brasileiros podem concorrer ao cargo de juiz ou juíza e fazer parte do judiciário. A imprensa não. Você tem que ser empresário. Então esse quarto poder é o poder de empresários. É um poder não eleito de empresários. Mas mais do que isso, como os outros três poderes, é um poder do Estado. Então a relação entre imprensa e Estado se tornou umbilical. E em que a gente não sabe quem que é o boneco e quem que é o manipulador. Isso é nesse sentido, a reação do The Guardian foi: Tucker Carlson, tipo, escreve mais um capítulo na história da infâmia, tipo, questionando ativamente o Tucker Carlson por fazer o que o Guardian não fez, que é jornalismo. Aí entra o segundo ponto. Tucker Carlson fez jornalismo, e isso apavorou os jornalistas. Mais do que isso, eu acho que alguns jornalistas ficaram satisfeitos. Eu diria até que a maioria dos jornalistas ficaram satisfeitos. O que apavorou foi os donos da imprensa. Esses ficaram nitidamente apavorados, porque alguém na imprensa ocidental ousou fazer o que eles vinham se recusando há 2 anos. Jornalismo. Tem uma guerra. Que tal, ao invés de ficar fazendo propaganda para um dos lados, ficar trabalhando para um dos lados ativamente, porque é isso. A imprensa se tornou parte do conflito, ela é parte. Ela não é nem espectadora, ela é parte.
Ela toma o lado dos estados ocidentais. Inclusive, não foram poucas as vezes que a gente comentou essa questão relativa ao Estado de Israel. Que o Estado de Israel começou a ir pro ralo no momento em que, nitidamente, já na primeira semana do conflito, que o Estado de Israel perdeu o controle da narrativa. Ao invés de, como sempre, a vítima, tadinha, gente. Ele só é um Estado opressor de apartheid que há 75 anos vem roubando as propriedades e expulsando o povo nativo da própria terra em prol de colonizadores europeus ou europóides de religião judaica. Pobre Estado de Israel, que atua como Estado para agredir e como religião para se defender. Certo? Ao invés disso, no fim da primeira semana, Israel já tinha perdido completamente o controle da narrativa. E seja através de Telegram, seja através do X, a rede do Elon Musk, vamos falar sobre o Elon Musk, seja através de plataformas as mais diversas, que hoje não são exclusivamente controladas pelo Ocidente. Isso fez uma diferença imensa. O Estado de Israel perde completamente o controle da narrativa. E a imagem de bom mocismo, de vítima, foi pro buraco. O mundo começou a ver. As crianças palestinas foram ouvidas. As mulheres palestinas foram ouvidas. O que o Estado de Israel fez com os médicos, fez com as enfermeiras, fez com os socorristas, com jornalistas, cara, isso foi extraordinário. Mais de 100 jornalistas já foram de arraça, mais que em todas as guerras do planeta nos últimos 5 anos. E o que a Federação Internacional de Jornalistas fez? Nada. O que a Federação Nacional de Jornalistas falou? Nada. O que aquela ONG americana, sediada na França, a Repórter Sem Fronteira, falou? Nada. Ninguém falou nada. Sabe? Então foi ficando claríssimo uma série de coisas para o mundo inteiro. Porque o silêncio eventualmente é loquaz. O silêncio eventualmente grita. Ele dá tapa na cara. O silêncio faz isso. E foi exatamente o que aconteceu. O silêncio deu tapa na cara das pessoas. Expôs o jornalismo ocidental, expôs a imprensa ocidental, expôs a mídia ocidental, expôs as políticas das redes sociais ocidentais. Se por um lado o dono da empresa lá, não vamos citar o nome dela, vamos ter como meta não citar o dono da empresa, escapou com a desculpinha besta de não fazer nada contra a pedofilia. Por outro lado, a ação das empresas dele contra qualquer um que tentasse mostrar a verdade, não precisava, não é questão de opinião não, a verdade, que a verdade tinha 2 lados e um deles era palestino. A ação dele, bloqueando conta, bloqueando comentário, retirando alcance, suspendendo conta, ficou patente no mundo. O mesmo cara que não podia fazer nada contra a pedofilia infantil, não fez nada contra os palestinos, como ele podia fazer e como ele fez. Então aquele discursinho ambíguo, safado, vagabundo, cara, foi pelo ralo. E é por isso que a entrevista do Tucker Carlson chamou tanta atenção. Que ele fez jornalismo. Quando ele trabalhava para a Fox, ele já fazia jornalismo. Acabou demitido por fazer jornalismo. Ah, mas o Tucker Carlson... É isso, cara. Não me confunda com identitarista. Quem recorre ao ad hominem, quem fulaniza o debate, são os identitaristas. Não me confunda com essa gente. Foda-se quem é o Tucker Carlson. Tô me lixando.
Quer ver esse tipo de análise? Vai na imprensa. A imprensa é ótima para fulanizar debate. Vê aí algum identitarista, eles também são excepcionais em fulanizar debate. Não vou fulanizar debate. Foda-se que é o Tucker Carlson. Tô nem aí. Importa o que ele fez, como ele fez, quando ele fez. Então vamos lá. A gente pode chegar num terceiro nível de debate. O que ele fez? Jornalismo. Ele fez jornalismo, ele entrevistou o outro lado do conflito, do qual o Ocidente, a mídia ocidental, faz propaganda. Certo? Faz propaganda. Ele fez o óbvio, né? Vamos entrevistar, vamos saber. Apesar do Putin não ter falado nada que ele já não tenha falado dezenas de vezes, falou o que ele sempre fala. Que o Medvedev fala, que o Patrushev fala, que o Shoigu fala, o Kassaharov fala, que o Peskov fala. O próprio Piotr Tolstói fala. Certo? O que sempre fala. Uma coerência incrível. Ele não mudou o discurso. Ele não mudou o discurso. É o de sempre. É isso. Quem se assustou foi quem ouviu pela primeira vez. E aí entra a questão. Terminando. Assim que terminou, 17 milhões de views. 2 horas depois de terminar, 34 milhões de views. A rede, não vamos citar o nome, né? X, não vamos? Piu. Nunca teve tantos usuários novos registrados como ontem nos Estados Unidos. Ontem as pessoas baixaram o aplicativo, vamos chamar ele de X, né? Para não citar qual o nome dele. Baixaram um aplicativo ativamente. Milhões de pessoas baixaram o aplicativo dos Estados Unidos. Pra quê? Pra caçar treta na internet? Não. Pra ouvir o Tucker Carlson. Ele tem um site dele. Montou uma plataforma dele. É a vantagem de ter dinheiro. Eu não tenho, mas se eu tivesse, claro que eu faria isso. É óbvio que eu faria isso. Porque faz uma diferença enorme. Você não depende do algoritmo dos outros, você não depende da boa vontade dos outros, de empresas, né, que estão do outro lado. Então, ele fez o que um jornalista faria se pudesse. E como ele pode, ele fez. Ele foi até a Rússia, como ele não tem patrão. Se eu pudesse, Leiro, se você pudesse, eu não tenho cacife para ir até a Rússia conversar com o Putin. Nunca que o Putin receberia um Zé Ninguém como eu. Mas eu voltaria para a Rússia. Eu visitaria Belgorod. Eu visitaria Briansk. Eu iria no lado russo que está sendo vítima de ataques ucranianos. Eu iria na Crimeia, com certeza, pode ter certeza absoluta. Passaria 10 dias na Crimeia. Sebastopol, Simferopol, Kerch. Eu iria na Crimeia, eu entrevistaria as pessoas. Pode ter certeza absoluta. Eu iria na Ucrânia. Não, na Ucrânia, onde eles poderiam me prender, torturar e dar em firme, igual eles fizeram com o Gonçalo Lira. Óbvio que não nessa Ucrânia. Mas na Ucrânia libertada. Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia. Na Ucrânia libertada eu iria. Pra ouvir as pessoas, não dá pra ouvir Putin, né? Entre o Tucker Carlson e eu existem escalas de grandeza. Mas eu iria.
Porque a função do jornalismo, eu não estou dizendo que o que eu faço é jornalismo. Mas a função do jornalismo, muito mais do que falar, e é por isso que a imprensa ocidental se perdeu, é ouvir. É dar voz a quem não tem. Dar voz a empresário, dar voz a governante, é fácil demais a conta. É jornalismo chapa branca, né? Aí é muito fácil esse tipo de jornalismo. Nem jornalismo é. Você tem que ouvir as pessoas. Os envolvidos, as envolvidas. Mostrar as nuances. Conversar com o soldado. Conversar com famílias. Conversar com órfãos. Conversar com viúva. Tem que ir na Chechênia. Aquele povo que está lutando, eles sem família. Vamos ouvir os pais deles, vamos ouvir os filhos deles, vamos ouvir, com a devida higiene e respeito, as esposas deles. Vamos aos cemitérios. Dar voz aos que não têm mais voz e nunca mais terão. É isso que eu faria. Pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta. Eu tive meu passaporte roubado na penúltima vez que eu fui na Argentina. E nunca mais, depois minha vida descambou, nunca mais tive dinheiro para tirar outro. Mas a questão é, se eu tivesse dinheiro, então, tiraria novamente o passaporte e bora para a Eurásia. Bora para a Eurásia. Então, assustou a imprensa ocidental, a mídia ocidental, governos ocidentais, cara. A entrevista surpresa, tarde da noite, que o Biden deu foi ridícula, foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi um governante fazer. E eu não estou considerando, sabe, malucos como Milei, ou pessoas de inteligência limítrofe, ou golpistas, para não citar nome de polícias nacionais. Ele deu uma entrevista para... Não sei qual é o objetivo dele. Sinceramente. Não tenho a menor ideia. Só sei que, como sempre, o que ele fez? Cometeu gafe. Foi para provar que ele tinha memória e sanidade mental. E ele trocou Jesus por Genésio, como ele sempre faz. Aquilo olhar perdido, aquela fala balbuciante. Qual foi a questão? Acho que ele chamou o presidente do México de Al-Sisi, né? Confundiu o presidente do México com o governante do Egito. Aí, cara, camarada, perdão. O cara governa um país que é vizinho do México. De González, de Rodrigues, de López. Confundir com um país de uma etnia do qual já matou milhões. Quantos árabes os Estados Unidos já não mataram? Como é que você confunde Al-Sisi com López Obrador? Então, se a entrevista foi provar que ele não tinha memória, que a cabeça dele não funcionava, o efeito conseguido foi exatamente o oposto. Foi patético. Considerando que a gente não tem mais consciência do que está fazendo, os democratas que tiveram a ideia brilhante de arrumar uma entrevista do Biden logo após a do Vladimir, além de passar pano que eles sentiram, piorou ainda mais a situação e deu razão aos críticos de que o Biden não tem mais condição de governar. E, cara, o Tucker Carlson, e aí vamos chegar num outro nível de debate, é trumpista. A parte da entrevista, o Putin, com certeza, deve ter colocado as condições dele, não está errado. A entrevista não foi chapa branca, mas
não foi laudatória. Mas é óbvio que ele exigiu que não fosse agressiva. Sabe? Não foi uma entrevista agressiva. Tucker Carlson se comportou bem, de maneira decente e digna. Apertou, fez as perguntas, mas não foi hostil, mas também não foi puxa-saco. Foi uma ótima entrevista, do ponto de vista formal. Houve um momento da entrevista que eu achei épico, porque ilustra muito bem os objetivos a que essa entrevista serviu. Quais são os objetivos? O objetivo do Tucker Carlson claro, né? Tá? Mas influenciar os rumos das eleições dos Estados Unidos. E o objetivo do Putin não foi falar para os eleitores dos Estados Unidos. Ele sabe que não adianta. O objetivo do Putin foi falar para os europeus. Quem o Vladimir tinha na alça de mira eram os eleitores europeus. Se o Tucker Carlson falou para o público dos Estados Unidos, Vladimir Vladimirovich falou para os europeus e britânicos. Por isso o The Guardian sentiu a pancada. Que eles podem ser desonestos, mentirosos, manipuladores, cúmplices, mas burros eles não são. Então eles entenderam. Entenderam na hora. Putin falou para os europeus. Expôs o ponto de vista para os europeus. Ó, quem começou a guerra foram vocês. Ele explicitou o cara. Ele falou quase meia hora de história, cara. Eu não sei de verdade se o Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, consegue falar meia hora de história britânica. Duvido. Da mesma forma que o Temer não consegue falar meia hora de história brasileira. De história libanesa não consegue falar umas 10, certeza. Mas de história brasileira não consegue falar meia hora de jeito nenhum. O Bozo não consegue falar 5 minutos. Mas aí por questões outras. Mas o Putin falou quase meia hora de história da Rússia, da Ucrânia, da Europa. O cara sabe, cara. O cara sabe. O cara consegue. Ele explica. E jogou dados. Uma metralhadora de dados, todos verdadeiros. Todos esses dados verdadeiros. Na verdade, eu não sei se existe algum político de direita que consegue, talvez o Alckmin, que consegue falar meia hora da história do Brasil e da América Latina, da América do Sul. Por isso que o Temer, o cara que certamente consegue falar 10 horas de história do Líbano e a reforma do ensino médio dele e dos burguesinhos da Fundação Ayrton Senna, do pessoalzinho daquele inimigo dos pobres que humilha as pessoas pobres, o Hulk, né? Hulk, a do Hulk. Eles defendem tanto a reforma da educação porque ela acaba com o ensino de história, acaba com o ensino de geografia. O Putin nitidamente sabe geografia, muito geografia. Então ela acaba com filosofia, o Putin manja filosofia. Acaba com sociologia, que o Putin também entende. Para colocar platitude, para discutir bobagem, para piorar ainda mais uma coisa que já é horrível e para conseguir o que já conseguiu. De 80 nota 1000, só 6 foi de escola pública. É por isso que essa gente defende a reforma do ensino médio. Para não ensinar futuros Putins da vida.
Putin, acho que a única semelhança que existe entre nós dois, era filho de cozinheiro, neto de cozinheiro. Só que, claro, né? Putin é um sobrenome francês, Putain. O avô dele era francês e foi cozinheiro tanto do Czar quanto do Lenin. Touché. Filho e neto de cozinheiros. Só que não de Vera, que fez doce para poder criar os filhos, ou de Odília, que fazia quitanda para poder criar os filhos. Não. Era filho de um cozinheiro da chefia, neto de um cozinheiro francês. Nível de grandeza, né? Mas a dona mãe cozinha bem, cara. Dona mãe cozinha bem. O senhor meu pai, que hoje é dia 9, né? Antes de ontem fez 5 anos que ele está cozinhando para Jesus no céu. Também cozinhava bem. Eu, modéstia à parte, não sou cozinheiro assim tão ruim. Mas a questão aqui não é a cozinha. A questão aqui é o jornalismo. Tucker Carlson ter ousado fazer jornalismo num tempo que a imprensa ocidental se tornou um cachorrinho fraudiqueiro dos governos ocidentais, irritou muita gente. Cara, é como se eu estivesse entrando no mato aqui, olha só. Meu Deus do céu, isso aqui é um pasto. Esse capim aqui, bosta de avião que eu chamo, nem gado come. Ele não serve pra absolutamente nada. Não serve pra porra nenhuma. Minto, ele tem uma utilidade. Ele alimenta passarinho. Então tá ótimo. Nesse sentido. Ele alimenta passarinhos. Os passarinhos comem essa semente. Tadinhos, tizios, pardalzinho, tico-ticas, rolinha, faz a festa. Tá vendo tanto esse passarinho? Fica quase aos meus pés. Os mais pequenininhos, da família dos tizios, eles comem a sementinha direto no galho, porque são muito leves. Ó, pi, 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 pi. Já os maiorzinhos, como as rolinhas, elas têm que ir pro chão. Comer a semente que cai. Então tem utilidade. Não é um capim totalmente inútil, não. E ninguém passa nessa calçada, porque ela tá cheia dessa porcaria aqui, ó. Como eu detesto esse capim. E eu não sei como é que chama na terra de vocês. Mas nossa senhora. Eu tive que parar, você deve ter percebido mudanças sutis na filmagem, porque eu tive que parar 2 vezes para tirar esses carrapichos atentado da minha calça, do meu tênisinho, né? Mas voltando ao assunto, o jornalismo. O controle da narrativa pelo Ocidente morreu ontem. Ironicamente, cerca de 3 meses depois da mesma coisa acontecer em Israel. Porque Israel perdeu o controle da narrativa no 2º, 3º dia. No 2º, 3º dia. Ei, gente. No 2º, 3º dia, Israel perdeu completamente o controle da narrativa. Quando começou a mostrar hospital sendo bombardeado, escola, colégio, ambulância, criança, começou a ser mostrado.
E aí não interessava o tanto que a mídia repercutia a fala do pessoal de Israel. Um outro lado mostrando o choro das crianças, mostrando imagens absolutamente horríveis que eu não tenho coragem nem de descrever o show de horrores que tem sido mostrado desde então. E aí não interessa o que as autoridades do Estado de Israel latem. Não interessa. As imagens são avassaladoras. E dessa vez o Estado de Israel não conseguiu esconder. Eu disse isso várias vezes. O que está acontecendo não é diferente da Nakba, é em ordem de grandeza, porque já estão falando em 100 mil vítimas. Em ordem de grandeza é. Mas de atrocidades não. De atrocidades não. É a mesma coisa que tem sido feita há 75 anos, desde a Nakba. Mesma coisa. Só que dessa vez eles não têm o controle da narrativa. E aí entra um ponto interessante. O Ocidente ontem perdeu o controle da narrativa do conflito. Para a liderança europeia, para a liderança britânica, para a liderança americana, isso será devastador. Devastador, devastador. Vou recuperar o ponto no qual eu me perdi. O que eu achei o ponto máximo da entrevista. Quando o Putin levanta a bola pro Tucker Carlson e os republicanos cortarem nos Estados Unidos, fala, cara, vocês temem mais, ou deveriam temer, né? Ele usa o teme por questão de educação. Quando você fala você deveria temer, você está dizendo ao outro o que fazer. Isso é deselegante, é grosseiro, é identitarista. Vira e mexe, não tem debate, né? Conversa de surdo com o identitarista. Que eles amam fazer isso, dizer o que a gente tem que fazer. Ah, mas você não pode, você deveria. Você... Não, isso é deselegante, é grosseiro. Ele fala, vocês têm mais medo, no sentido que vocês deveriam, de uma China poderosa, do que de uma Rússia poderosa. Tipo assim, estão certos. A China é uma ameaça muito maior para vocês do que nós. Nós não somos ameaça para vocês. A China é. É claro que isso vai ser transformado em corte, editado e mandado para dezenas, centenas de milhões de pessoas nos Estados Unidos. E todo mundo vai perceber que ele está correto. Portanto, o Trump também está correto. A entrevista foi política. É claro, tudo na vida é política. Aristóteles já falava isso 2.500 anos atrás, 2.300 anos atrás. O homem é um animal político. A guerra, que é do que nós estamos tratando, é política por outras formas. Dá para sentir os espíritos de Aristóteles e von Clausewitz se cumprimentando na entrevista entre Tucker Carlson e Vladimir Vladimirovich Putin. Eu não falei muito sobre o conteúdo dela. Falei sobre o significado. O conteúdo, vocês vejam vocês mesmos. O Tucker Carlson tem um canal. Tem um site, tem uma plataforma. E com certeza, considerando o grau da entrevista, alguém já deve ter traduzido. Vale cada segundo. Vale cada segundo. Ontem a história foi feita. Felizmente, porque tem muita coisa fora de ordem. Muita coisa fora de ordem. Tenham todos um bom dia. E até logo mais.